Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de História Geral, nós iremos abordar a colonização inglesa na América do Norte. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Boa sorte, que a força esteja com você. A colonização das colônias na América do Norte inicia-se durante o século XVII, com a criação das companhias de comércio inglesas. É importante nós compreendermos que essas companhias de comércio foram responsáveis pela elaboração de políticas de colonização. Essas políticas de colonização, elas incentivaram a imigração maciça, principalmente de pessoas que seguiam a religião protestante. Então, dentre elas, nós podemos mencionar, batistas, presbiterianos, dentre outros grupos. E dentro desta onda de perseguições religiosas, a principal característica é que a colonização das colônias na América do Norte ocorreu pelo sistema de povoamento. Esses núcleos de povoamento, eles iniciaram-se na região nordeste dos Estados Unidos e, no geral, apesar de nós trabalharmos esse conceito de colonização de povoamento, ele é um pouco relativo, visto que as colônias inglesas na América do Norte, elas eram agrupadas em três grupos: as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. Nas colônias do Norte, elas apresentavam as seguintes características. Primeiramente, nós temos os núcleos baseados no povoamento, predomínio de pequenas propriedades, práticas agrícolas ligadas à policultura, eles cultivavam vários gêneros alimentícios. Nós tínhamos também as manufaturas e também era predominante o trabalho livre. Já nas colônias do Sul, praticamente era o oposto. Por quê? No geral, nós tínhamos colônias de exploração, o predomínio de grandes propriedades, de latifúndios, o cultivo de monoculturas, principalmente algodão, e o trabalho escravo africano. Enquanto que as colônias do Norte e do Centro, elas meio que produziam para o consumo interno, as colônias localizadas ao Sul, tudo o que elas produziam por meio da monocultura do algodão era destinado à Inglaterra, ou seja, era uma produção voltada para o mercado externo. Outro ponto importantíssimo é nós trabalharmos a questão econômica. Então, conforme eu já havia mencionado para vocês, existiu uma grande divergência no que diz respeito à vocação econômica das colônias, visto que as colônias do Norte e do Centro, elas tinham a economia mais voltada principalmente para a livre iniciativa. Já no caso, a economia do Sul, ela já seguia ali próxima do sistema mercantilista. E quando nós trabalhamos a dinâmica das colônias, um ponto importantíssimo para que você possa compreender melhor essa dinâmica é que, além das características ligadas às pequenas propriedades, policultura, a existência de manufaturas e o trabalho livre assalariado, é que as colônias do Norte, elas praticavam o chamado comércio triangular. Então, o comércio triangular era um comércio realizado entre as 13 colônias. E justamente, dentro desse comércio triangular, tinha meio ali que uma concorrência com a metrópole, com a Inglaterra. Por quê? Primeiramente, vamos entender cada característica deste sistema. Então, o comércio triangular envolvia as 13 colônias, representadas aqui no quadro Estados Unidos, continente africano e o Caribe. As 13 colônias, elas forneciam peles, carnes e madeira para
o Caribe. E de lá do Caribe, eles compravam o melaço e fabricavam o rum. Com esse rum, eles vendiam para os reinos africanos e compravam escravos. Com esses escravos, as colônias do norte, elas vendiam para as colônias do sul e também eles administravam o comércio escravagista ali na região do Mar do Caribe. Para que nós possamos compreender melhor quando começa o processo de independência dos Estados Unidos, ou a chamada Revolução Americana, é importante nós termos a noção de que, dentre os séculos XVII até o século XVIII, não existia a intervenção da coroa inglesa na administração das 13 colônias. Tanto que esse termo ele era conhecido como negligência salutar. No geral, as 13 colônias elas funcionavam com um sistema de autogoverno. Então, cada colônia tinha ali a sua Assembleia de Representantes que decidiam todas as questões ali de maneira democrática. Só que as alterações elas ocorreram durante o século XVIII por meio da Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763 e envolveu a Grã-Bretanha com o Reino da França. A Grã-Bretanha, ou Inglaterra, ela vence esse conflito, só que, porém, ela acabou tendo excessivos gastos militares. Ou seja, por meio da Guerra Franco-Indiana ou Guerra dos 7 Anos, os ingleses eles passam a deter o controle do Canadá e também eles passam a deter o controle da Índia. Só que foi uma guerra em que eles venceram, porém eles gastaram mais dinheiro do que arrecadavam. Qual foi a solução? A tributação das 3 colônias. Ou seja, a partir desse momento, a coroa inglesa iria intervir dentro da política e economia das 13 colônias. E essa foi mais uma aula de História Geral daqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ajude neste projeto que visa a democratização do conhecimento, a democratização da educação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.